falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Vamos especular o que pode ser o time do Grêmio jogando amanhã, 3 da tarde, lá em Lajeado contra o time do Novo Hamburgo, porque eu estou considerando que vai ser a hora dos garotos do Grêmio chamarem a responsabilidade. Vocês viram que eu coloquei no card aí? Dois meninos, um é o Patrick, o outro é o PP, e eu acredito que eles possam fazer a diferença do Grêmio nesse jogo contra o Novo Hamburgo, porque tem uma série de especulações, chegou-se a falar no nome do Marcelo Oliveira como lateral esquerdo, porque o Renato poderia poupar o menino Guilherme Guedes. Isso não vai acontecer. Por quê? Primeiro porque o Marcelo teve um longo tempo parado, o Marcelo já está pensando nessa transição que ele vai fazer, possivelmente para assumir um cargo dentro do Grêmio, e mais, o Renato já tinha dito um pouquinho antes da lesão que ele não considerava mais utilizar o Marcelo Oliveira como um lateral esquerdo, e sim utilizar o Marcelo Oliveira pela situação de jogar como um zagueiro. Vocês lembram disso? Porque ele chegou no Grêmio jogando como volante, jogou como zagueiro, jogou como lateral, mas o Renato, um pouco antes da lesão dele, já dizia que não contava mais com o Marcelo como lateral esquerdo e sim como um zagueiro. Então descartem o Marcelo Oliveira. O Maicon poderia jogar? Eu acredito que o Maicon vai ser preservado, quem sabe até se ficar relacionado, porque tem todo esse mistério em cima da relação de jogadores, em função desse momento de pandemia, a imprensa não tem acesso aos treinos, então fica um pouco mais complicado de poder confirmar quais são os jogadores que o Renato vai colocar à disposição para esse jogo das 3 da tarde desta quarta-feira. Bom, aí se falou no Maicon, né? Mas o Maicon pode jogar, por quê? Porque o Maicon jogou o Grenal praticamente o primeiro tempo, no segundo tempo ele foi substituído, no jogo do final de semana no CT em Eldorado do Sul contra o Ipiranga, ele ficou no banco de reservas, acabou não jogando. Pô, será que agora não é o momento de botar o capitão? Eu creio que não, porque no Grenal, vocês vão lembrar que eu falei já aqui no canal, no Grenal o Maicon já teve que jogar com muitas dores musculares e ele jogou abaixo de injeções, então não tem por que daqui a pouco forçar o Maicon para começar um jogo. E aí eu tô imaginando o que possa ser um time. Tô apostando, por exemplo, no Lucas Silva, que ele comece como titular. Tô apostando no Guilherme Guedes, que é do time titular e que comece também contra o Novo Hamburgo, porque o Guilherme Guedes está tendo uma sequência. Ele estreou no Clássico Grenal, depois ele veio mais um jogo logo em seguida contra o Ipiranga de Erechim, teria um terceiro jogo em sequência agora contra o Novo Hamburgo. E o Lucas Silva, justamente porque o Lucas Silva não jogou o Grenal, ele não ficou à disposição para o Grenal, ele foi substituído no segundo tempo contra o Ipiranga de Erechim, e eu imagino pela importância que esse jogador tem, que o Renato vai utilizar ele desde o começo. Bom, dá um like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Bom, o time que eu tô imaginando que possa entrar em campo, tá? Paulo Vitor no gol, Orejuela na lateral direita, lembrando que o Orejuela pode jogar como lateral direito e também na função lá do Alisson um pouco mais à frente. Mas vamos lá. Paulo Vitor, Orejuela na lateral direita, dupla de zaga com Paulo Miranda e David Braz, a lateral esquerda com Guilherme Guedes. Acredito que aí não tenha mudança nenhuma. Aí no meio campo que pode acontecer algum tipo de mudança. O Renato pode optar por começar com o Maicon, eu acredito que não, mas o time que eu acredito que vai começar jogando: Darlan, Lucas Silva e o Tassiano. O Patrick, o PP e o Luciano. Agora eu vou explicar por que eu estou imaginando esse time. O Tassiano é um jogador muito versátil dentro do Grêmio. A gente pode até discordar se ele realmente seja um jogador que consegue atuar em mais de uma posição com qualidade, mas não dá para discutir a versatilidade dele. Então eu acredito que ele vai jogar, porque o Renato vem sempre utilizando ele, principalmente em segundo tempo do Gauchão. O Lucas Silva é liderança natural. O Darlan jogou uma barbaridade no segundo tempo do Clássico Grenal, inclusive eu acredito que a partir da entrada do Darlan, o Darlan, por exemplo, conseguiu dar uma sustentação de marcação muito maior para o time do Grêmio, e isso fez com que naturalmente soltasse o Matheus Henrique. O Matheus Henrique entrou de vez no jogo, jogou um partidaço no segundo tempo, soltou o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Então eu estou acreditando que joga o Darlan, joga o Lucas Silva e o Tassiano. Vocês podem até considerar de novo uma volta de uns 3 volantes, mais ou menos isso, porque eu estou acreditando que o Renato possa soltar o Patrick não para ser um meia, que ele tenha lá o Darlan fazendo sistema de marcação juntamente com o Lucas Silva, ele libera um pouco mais por dentro o Tassiano, ele libera pela direita o Patrick, podendo fazer por dentro também, porque tem essa qualidade, e o PP seria naturalmente o que o Everton é, um cara aberto lá pelo lado esquerdo. E o Luciano fazendo, às vezes, do Diego Souza, mas fazendo um papel, imagino eu,
que o Luciano desempenhou muito antes do Diego Souza chegar. O Renato utilizava ele como um falso 9, então ele fazia essa jogada de transição, por vezes ele estava dentro da área, daqui a pouco ele recuava um pouco e quem tentava passar era esse jogador que vinha um pouco mais de trás. Em determinados momentos no Grêmio, quem o Renato tentava utilizar quase como se fizesse essa troca para virar um falso 9 com o Luciano era o Luan, e eu acredito que o Patrick possa fazer isso pelo lado direito, eu acredito que o PP possa fazer isso pelo lado esquerdo. Por isso que eu considero que é o momento da responsabilidade dos garotos, porque por mais que possa ter o Maicon, que eu acredito que não vai começar, que possa ter o Lucas Silva, esse sim eu acredito que vai começar, eu creio que a responsabilidade sim passa pelos garotos, porque o PP precisa fazer um jogo inteiro e mostrar para o Renato, ó Renato, eu posso resolver as coisas quando eu começo, porque geralmente o PP entra e se cobra dele que ele possa resolver alguma coisa já no segundo tempo, no final do jogo. Então ele pode ter um tempo a mais. E eu acredito muito no Patrick, já falei isso aqui várias vezes para vocês. Penso que o Patrick tem qualidade, tem velocidade, tem dinâmica. Ele precisa aproveitar essa oportunidade e eu acredito que ela possa acontecer justamente nessa formatação de time. Vamos lá, nota de novo aí. Paulo Vitor, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Guilherme Guedes. Aí no sistema de meio campo, Darlan, Lucas Silva, Tassiano, Patrick, PP e Luciano lá na frente. Esse time do Grêmio que eu estou apostando, tendo a possibilidade, quem sabe, de começar o Maicon. Mas eu acredito que o Maicon, se concentrar, vai ficar como opção para o segundo tempo. Mas eu quero a tua opinião. Concorda com esse time? É a hora da responsabilidade dos garotos no Grêmio nesse jogo do Gauchão? Tá bom, deixa a tua resenha aí. Dá o joinha, dá o like aí para fortalecer nossa resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações para a gente fortalecer sempre a nossa resenha. Tá bom? Até daqui a pouco.